Boa tarde, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje eu vou ler para vocês Marcos, capítulo 6, versículo 30, a primeira multiplicação dos pães e peixes. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinham feito como que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá, a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Aqui, quando Jesus teve compaixão da multidão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Às vezes eu me sinto assim, uma ovelha sem pastor. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ides ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E partiu os 2 peixes por todos. E repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Isso porque naquela época eles não contavam as mulheres e as crianças. Jesus anda por cima do mar e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário,
perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar. E queria passar adiante deles, mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Então, queridos irmãos, vejam só, os próprios discípulos que andavam com Jesus, que oravam com Jesus, que sabiam quem Jesus era, eles não entenderam o milagre dos pães. Vejam que primeiro Jesus, quando os discípulos voltaram de uma caminhada para ajudar pessoas, Jesus os recolheu para que eles descansassem, os alimentou, e com as sobras dos pães e dos peixes, Jesus multiplicou os pães e os peixes e alimentou mais de 5.000 homens. E aqui, quando Jesus andou sobre o mar, Jesus tentava sempre proteger os discípulos. Jesus pediu para que eles entrassem no barco, fossem para o outro lado, e Jesus foi orar. Depois Jesus encontrou com eles no barco, e quando eles o viram andando sob a água, ficaram assustados. Eles não acreditaram no que estavam vendo e pensaram que era um fantasma, começaram a gritar e tudo mais. Mas Jesus é Deus e Ele fazia o que podia pelos seus discípulos e pelo povo, que, como Ele mesmo disse anteriormente, pareciam ovelhas sem pastor. E quando já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. Então, quando as pessoas souberam que Jesus chegou à terra de Genezaré, começou a vir gente de todos os lados, principalmente os doentes, para que Jesus os curasse. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhe tocavam saravam. Jesus tinha uma luz maravilhosa, um ser abençoado. Tinha não, ele tem um ser abençoado que só fez o bem aqui na terra. O milagre no qual Jesus alimentou 5.000 pessoas é o único registrado em todos os 4 evangelhos. Esse milagre, assim como os outros que Jesus realizou, foi para comprovar que o reino estava sendo oferecido. Banquetes do Messias com abundância de alimento haviam sido preditos. Entretanto, Jesus não estava apenas provendo o pão para as multidões, mas treinando os discípulos. Ao dizer: dai-lhes vós de comer,
Jesus estava ensinando que a missão deles não era mandar as pessoas embora, mas alimentá-las. Então, essa é uma das missões dos profetas. Jesus abençoou, partiu, multiplicou e deu alimento aos discípulos. Então, eles serviram-no. Os discípulos participaram, trazendo o pouco que tinham, repartindo a abundância que ele forneceu e ajuntando as sobras. Jesus era o pastor supremo, que iria prover por todas as necessidades deles e as nossas também, porque quando você anda na palavra de Deus, quando você entende os ensinamentos de Jesus Cristo, você tem em abundância. Meus amigos, eu digo a todos vocês, meus irmãos, eu não morri ainda, não aconteceu coisa pior do que tudo que já me aconteceu até hoje na vida, porque eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma mulher cristã. Mas eu tenho muitas histórias para contar. As multidões eram contadas enumerando somente os homens. Se as mulheres e crianças tivessem sido contadas, o número seria ainda maior, né? Então, com certeza seria muito maior, porque naquela época, acredito que até hoje no Oriente Médio ainda não, as mulheres, as crianças não têm muita importância. Bom, queridos irmãos, eu espero que vocês tenham gostado de mais uma leitura da Bíblia, agora em Marcos, sobre alguns dos milagres que Jesus fez. Jesus fez e faz até hoje muitos milagres em nossas vidas, nos alimentando, nos abrigando, nos sarando, nos curando, né? E que você que está ouvindo essa leitura, essa palavra, que você receba paz, saúde, proteção, prosperidade, fartura para você, para sua família, para os seus familiares e amigos. Assim como eu peço também paz, saúde, proteção, prosperidade, fartura para mim, para os meus filhos, nora, genro, netos e para todos os meus familiares e amigos, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.